Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor, graça e paz, meus queridos irmãos. Estou gravando esse vídeo hoje para contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho, como foi que eu identifiquei Mamon na minha vida, como foi que foi essa minha jornada depois da minha conversão, onde foi que ele entrou, quando que eu identifiquei, quando que eu destronei. Tá? Mamon, ele atua na vida do cristão realmente para tirar o nosso foco, né, para receber as promessas, impedindo que a gente receba as promessas que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. E para a gente receber essas promessas, só depende de nós, porque elas já estão liberadas, mas tem princípios que nós precisamos cumprir, né? Como foi mencionado aí durante as nossas aulas, a gente vem de uma longa jornada, mas eu não poderia deixar de gravar o meu testemunho pessoal para vocês, tá? Então eu me converti. Antes da minha conversão, eu tinha um coração totalmente generoso, voltado para servir ao próximo. Sempre tive, acho que desde criança, uma das minhas maiores características, né, é a humildade. E esse coração doador, generoso, sempre me compadeci do próximo. E quando eu me converti, eu percebi algo assim diferente, digamos assim, estranho. O meu coração já não era mais igual como antes, né? Antes eu era mais liberal, eu doava quando eu via alguma necessidade. Eu lembro que uma vez tem uma construção de uma igreja no interior e eu fui a primeira a fazer doação para ajudar no piso da igreja. Eu doava aquilo ali com o meu coração, com muita alegria e sempre ajudando o próximo, dedicando tempo, recurso. E quando eu me converti, era para ser diferente, era para eu dobrar minha generosidade, porque eu já estava entendendo algo sobre Jesus, como Jesus nos ensina, como que a gente deve fazer. E eu acredito que ali foi uma ação direta de Mamon sobre o meu coração. Eu comecei a ficar com menos sensibilidade, insensível à necessidade alheia, comecei a ficar apegada ao dinheiro, pensar muito, né? Que eu possa passar por uma necessidade, vai faltar. E por algumas vezes, né, eu não devolvia o dízimo, né, assim, quebrando um grande princípio, né, o princípio da fidelidade, da honra ao Senhor, porque o dízimo não é meu, o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. E por muito tempo eu quebrei esse princípio, e quando eu passei a não quebrar, eu dava como se fosse por obrigação. Não, aqui eu tenho que dar porque eu sou obrigada, porque às vezes a gente aprende de forma equivocada também que devemos dar. E aí eu comecei a devolver o dízimo. Depois eu entrei em outra paranoia, em outra questão. Eu não sei para onde está indo esse dinheiro, eu vou administrar o meu próprio dízimo. Então eu, ao invés de entregar no altar do Senhor, na igreja que eu congregava, eu acabava dando ali todo o meu dízimo na mão da ação social da igreja. E eu, por muito tempo, eu ficava me questionando por que a minha vida financeira, ela é um ciclo, ela não avança. Por mais que eu ganhe bem, tanto fazia eu estar em um emprego que ganhava muito ou ganhando pouco. Era como um ciclo, parecia um ciclo amaldiçoado. Eu nunca saía do lugar, era como se eu estivesse sempre correndo ali atrás do vento. E eu me converti em 2012. E eu sempre tive o peso das dívidas nas costas. Eu sempre tinha que estar devendo a alguém. Cartão de crédito, limite de conta, era sempre nessa... Então, como é que o crente ele vai prosperar? Comprando o que não pode, né? Se endividando no cartão de crédito. E acredito, 2014, passei por uma crise no casamento, né? As finanças da família foi abalada. E o meu esposo pensava de uma forma, ele sempre foi muito organizado com finanças, ele nunca entrou
nunca ficou devendo cartão de crédito para estar parcelando, nunca ficou nome negativado. Ele todo organizado e eu toda desorganizada, então eu queria uma coisa, ele queria outra, ele tinha visão totalmente para o reino, o coração sempre voltado para as coisas do Senhor, e eu sempre querendo ficar rica, querendo ganhar dinheiro, querendo mostrar para ele que eu era capaz, para as pessoas, e eu sempre estava nesse movimento, nesse mundo, até que o nosso casamento chegou ao fim, passamos por uma crise terrível, ele chegou a sair de casa, e foi um dos momentos foi, eu acho que acredito, o momento mais difícil da minha vida. Ele saiu de casa e eu passamos 3 meses separados, e aí eu fui para o deserto mesmo, fui para os pés do Senhor, passei 3 meses de jejum, propósito, oração, pedindo ao Senhor que Ele restaurasse o meu casamento, que eu faria tudo novo. E assim o Senhor ouviu a minha oração, atendeu o meu pedido, trouxe o meu marido de volta para a glória de Deus. E assim ali a gente pôde reestruturar o nosso casamento, as nossas finanças, e eu pude entender o propósito de Deus com a família e com as finanças também alinhado ao reino de Deus. E mesmo tendo restaurado, aí eu parei de usar cortei radicalmente o cartão de crédito, uso de limite. Então foi radical a minha posição e a do meu esposo também. Você não tem controle, você tem que cortar. E eu passei a trabalhar com vendas, né? E eu entregava ali com muita fidelidade oferta, dízimo, e também fazia outros tipos de oferta sem ser em dinheiro, mas o coração estava sempre querendo, sempre pensando no dinheiro, se faltar, aquela mentalidade, por eu ter passado muita escassez, né, a minha vida inteira, infância, adolescência, muito escassa, eu sempre tive muito medo, eu sempre queria muito essa segurança, de ter dinheiro guardado, de ter certeza que não ia faltar comida, sem estar de olho na verdadeira fonte da riqueza e da prosperidade, que é o Senhor. Então, eu comecei, aí depois de 10 anos na igreja, eu falei, tem alguma coisa errada. E mesmo eu cumprindo o princípio de dízimo, oferta, a minha vida financeira não avança. Era um negócio tenebroso, tipo assim, se eu ganhasse um dinheiro, eu chegasse 10 mil reais na minha mão hoje, eu não tinha trabalho, nada, chegava a 10 mil, no outro dia já tinha 11 mil de contas para pagar, era um negócio inexplicável, e eu comecei a querer entender o que acontecia, e um dia eu fui parar em um curso de libertação, e lá nesse curso tinha um módulo que falava sobre finanças. E teve uma parte lá que falava, se você fez alguma coisa e as suas finanças ficaram presas, tal, no império das trevas, você tem que fazer algo para quebrar, tirar. E assim, meus irmãos, eu estava disposta a fazer tudo. Eu queria resolver aquela situação. E aí, falou assim, aí tinha os pontos lá, o que você... se você investiu dinheiro em aborto, ou em bebida, ou assassinato, ou trabalho de feitiçaria. E eu tinha feito algo que não agradou o Senhor no passado, quando eu não conhecia Deus. Eu falei, então foi isso. Aí faz uma oferta de remissão que vai ser resolvido. Aí eu fui lá, orei ao Senhor, fiz uma oferta de remissão, achei que ia resolver o problema. Nada. Eu falei, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu entendi que dízimo é fidelidade, eu estou fazendo, eu faço oferta, eu fiz a oferta de remissão, Senhor, por quê? Por que que não avança? Por que que a minha vida financeira não avança? E eu ficava perguntando ao Senhor o porquê. Até que o Senhor trouxe a revelação para mim. O ano passado, em junho do ano passado, eu participei de um curso sobre mordomia, era um culto, e eu fui, o Senhor me levou nesse culto, não era nem a igreja que eu congregava, e quando eu cheguei lá, eu falei, eu nem sirvo na igreja, nem sou da igreja, por que que eu vou para um culto de mordomia? Quando eu cheguei lá, na noite anterior, eu tinha tido uma discussão com meu esposo
sobre finanças, porque eu falava, não, eu entendo que Deus não nos fez para isso, Ele fez a gente para prosperar. Eu acredito que o Senhor é dono do ouro e da prata, Ele é meu Pai, eu vou descobrir, eu vou descobrir. E durante esse curso, o Senhor assim tirou todas as escamas dos meus olhos. A questão não era o dinheiro, a questão era onde o meu coração estava, né? Queria conquistar algo. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando em tudo que eu vi, peguei a Bíblia, comecei a estudar. E até que o Senhor falou comigo no meu quarto, orando, o Senhor falou assim comigo, tem um principado que atua na sua vida, e o nome dele é Mamon, e você precisa destroná-lo. Eu, como Senhor, Mamon, aí veio, você não pode servir a dois senhores, porque senão você vai agradar um e desagradar o outro. Falou, Senhor, mas eu te sirvo e tudo, mas o coração, eu quero o coração, eu quero o teu coração. Além do teu coração, você precisa destroná-lo, porque o Pai revela, mas quem tem que destronar sou eu. Como é que eu destrono Mamon? Como foi que eu destronei? Como foi que aconteceu essa experiência toda em minha vida? E eu comecei a destroná-lo. Eu tinha montado um negócio e eu tinha um salão e uma clínica de estética, e o meu esposo estava começando a ficar triste porque eu estava dedicando muito tempo para o trabalho, para a empresa e pouco tempo à família, ao meu filho, ao presente que o Senhor tinha nos entregado. E quando ele pediu que eu abrisse mão e eu me dedicasse 100% à obra do Senhor, foi muito difícil para mim, né? Era como abrir mão do meu Isaac. Ele foi o meu Isaac naquele momento. Mas eu não hesitei, eu consultei a Deus e eu fiz a vontade do Senhor, fiz a vontade do meu marido. E quando eu passei o salão para minha funcionária assumir, eu passei para ela me pagar mensalmente uma quantia assim insignificante mensal. E eu acho que em menos de um ano ela falou que não ia continuar com o negócio, me devolveu o salão. E daquilo tudo só me restou os móveis para vender. E quando eu comecei a vender os móveis, acredito que me deu, digamos assim, me restou uns 7 mil reais. Eu tinha entendido o princípio da semeadura. Eu falei assim, eu vou semear. Eu vou semear, eu vou fazer conforme a tua palavra está dizendo, conforme eu aprendi, para me fazer um teste, se isso é verdade. E aí toda igreja que eu ia, todo culto que eu ia, porque nós somos missionários, então assim, eu congrego em uma igreja, Assembleia de Deus aqui em Salvador, mas às vezes a gente é convidado para ministrar no interior do estado ou em outra igreja, em outra denominação. E assim, toda vez que eu ia para a igreja, eu aprendi que nós adoramos a Deus com dízimos, oferta, dízimo na minha igreja, mas oferta eu posso fazer em qualquer igreja. Nós também temos um ministério chamado Ministério do Amor, que é um ministério de missões, evangelismo, e todo o custo ali é tudo bancado por nós. Né? Então, quando eu ia para o culto, o Senhor prepara a tua melhor oferta. Então, eu nunca tinha experimentado isso de levar 100 reais, de pegar as melhores notas. Antigamente, eu sempre levava 2 reais, 5 reais, 10 reais. Eu comecei a experimentar, a dar o maior e o melhor para Deus, dar a primazia. Aprendi sobre primícias, né? Eu não sabia, não é ensinado em muitas igrejas, não é ensinado sobre finanças, nas famílias dentro de casa não se ensina sobre, eu não aprendi finanças com meu pai, nem com minha mãe, pelo contrário, eu ouvia era dizer que dinheiro era amaldiçoado, que dinheiro não dava em árvore, que você tem que estar contente, se você tem que comer e vestir, você tem que estar contente, que rico não entra no reino dos céus. Então assim, muita coisa a gente acaba ouvindo, e daí eu comecei a semear. O segredo foi esse. Como foi que você destronou o Mamon da sua vida? Primeiro eu identifiquei que era um principado que estava atuando na minha vida, por isso que ele não deixava eu avançar através do medo da falta, da escassez, mentalidade escassa e insegurança e falta de confiança no dono do ouro e da prata, no meu pai que tem toda a provisão para dar para mim, né? E depois, como foi que eu destronei ele?
semeando com muita força, com muita generosidade, com muito coração, com muita alegria, levando a minha melhor oferta, levando as maiores notas. Gente, é libertador quando você pega. Então, assim, desses 7 mil da venda desse salão, acredito que eu acabei doando aí uns 50%, entre 30, 40, 50% desse valor. Doei algumas coisas, alguns móveis também. E o princípio da semeadura, eu dizia: Senhor, se eu semear muito, eu vou colher muito. É assim que a palavra do Senhor diz: semeia muito que tu colhe muito. Eu comecei a semear com muita força, mandei semente para a África, para uma construção que um pastor está fazendo lá. Mandei semente através da vida de uma missionária que estava indo fazer missões na África, em Portugal. E porque o nosso dinheiro é para isso, é para semear para o reino de Deus. E quando eu comecei a destronar Mamon, o Senhor falou comigo: você será uma libertadora, né? Você vai ajudar a outras pessoas a se libertarem desse domínio, desse principado que aprisiona e que não deixa o cristão avançar. Então, a partir daquele dia, isso virou uma missão para mim, uma missão de vida, contar a minha história. E dentro do que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso, transmitir essa mensagem para os meus irmãos. Então eu achava que era porque eu não tinha um emprego que me dava muito dinheiro, eu achava que era porque eu nunca tive um emprego que me pagasse 10 salários mínimos mensais, eu achava que era porque a minha mãe, quando nós éramos crianças, muita criança, muito agitada, muito nervosa, acabava soltando muita palavra de maldição, e palavras, elas são sementes, e mãe autoridade espiritual também sobre a vida dos filhos. Falava: meu Deus, minha mãe dizia que a gente não ia dar em nada, que a gente não ia prestar para nada. Eu vou orar com ela e pedir para ela retirar tudo isso do mundo espiritual. Foi meu pai que não botou a mão na minha cabeça abençoando. E assim, eu fiz tudo isso, né? Eu viajei para o interior, para a casa dos meus pais. Eu falei: põe aqui, pai, libera a sua bênção sobre a minha vida. E ele orou me abençoando, minha mãe orou retirando todas as palavras negativas que falou sobre o meu respeito, a respeito dos meus irmãos, dos netos. E o meu marido, eu falei: libera a sua bênção aqui sobre a minha vida, me libera. Ele orou me abençoando, e mesmo assim nada fluía. A minha vida começou a fluir financeiramente quando eu destronei esse principado da minha vida. No dia que ele foi destronado, a minha vida financeira mudou. E eu também dizia assim: tudo que eu faço dá errado. As palavras tinham poder. O mundo espiritual ouvia e tudo que eu fazia dava errado. Quando eu destronei Mamon, eu comecei a profetizar sobre a minha vida. Eu posso, eu consigo, e tudo que eu faço dá certo, e tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Né? E quando a primeira vez que eu exercitei o princípio da primícia, a minha primeira primícia, eu acredito que foi R$17. Quando me foi ensinado sobre primícia, na hora eu fiz uma primícia. Eu lembro que ela orou assim, levantou o celular para cima, que eu fiz um pix, orou me abençoando. E no outro dia, em uma roda de oração, o Senhor mandou me entregar um anel de ouro, com as pedrinhas de brilhante assim de presente, em forma pela minha fidelidade. E aquele anel, assim, acredito que vale em média, não sei, entre 3 e 5 mil, foi o que me avaliaram, eu não sei exatamente, ele está guardado, e eu deixei só para me contar o testemunho. Então, Deus, ele não deve nada a ninguém. A única coisa que ele quer dos seus filhos é obediência, fidelidade e saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nele ou se o nosso coração está nas posses, na riqueza. E eu fiquei impactada com aquilo e comecei durante o tempo semeando, ofertando, dizimando. E quando foi 6 meses depois, não completou nem 6 meses, a gente precisava comprar um apartamento, sair do aluguel, e eu nunca tinha negociado nada. Então, foi eu quem olhei o apartamento, foi eu quem negociei. Era um apartamento em média equivalente a 360 mil, o dono estava vendendo por 345. E eu vim olhar e o corretor falou assim: olha, eu estava negociando esse apartamento por 290 mil, vou ser sincero com a senhora. Eu mandei uma proposta para o dono de 270. E ele aceitou.
E a gente não tinha o dinheiro todo para pagar esse apartamento. Na verdade, a gente não tinha o dinheiro. Vendemos uma casinha pequena no interior por 90 mil. Meu esposo colocou mais 10, guardamos 100 mil. Ele falou, agora eu vou vender o carro para comprar esse apartamento, porque a gente precisa sair do aluguel, o aluguel subiu muito. Aí eu, amém, vamos orar. E nada dele vender o carro. E 2 amigos ofereceu 90 mil para emprestar pra gente. Quem é que anda oferecendo dinheiro, assim, amigo, não é nem da família, amigos, emprestar dinheiro para você, enquanto o carro era vendido? E aí o patrão do meu esposo vendeu o carro, emprestou o dinheiro para ele, pra gente pagar o apartamento à vista, porque nós pagamos à vista, não compramos financiado. E quando estava faltando assim um dia para o anúncio do carro expirar, ele conseguiu vender o carro e pagou o patrão dele. E quando a gente foi assinar a escritura, quando eu estou assinando, que eu leio a escritura, lá está escrito assim, o valor venal do imóvel, 345 mil, o valor que você está pagando, 270. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Você me perguntava, o que eu ficava perguntando ao Senhor, como é que eu vou, como é que o Senhor vai me favorecer se eu não trabalho, eu fico em casa, eu só trabalho em casa? Como é que o dinheiro vai chegar na minha mão? Às vezes a gente fica fazendo pergunta boa para Deus, querendo saber como Deus trabalha, como Ele vai trabalhar. E quando eu estou assinando, o Espírito Santo falou assim comigo, tá vendo, filha? É assim que eu faço. E uma única negociação que você fez, eu te beneficiei com mais de 70 mil. Se você tivesse trabalhado o ano todo de um salário mínimo, sem gastar nada, sem pagar uma conta, sem pagar nada, você não tinha feito esse dinheiro. Se você tivesse atuado como assistente social, que é a minha profissão, e recebido o salário de um ano todo guardado, não dava esse dinheiro que você ganhou em uma única transação que você fez esse ano. Eu sou o dono do ouro e da prata e eu favoreço aos meus filhos que são obedientes à minha palavra. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E foi lindo o que o Senhor fez. Eu estou gravando esse vídeo, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui na sala da minha casa, para poder falar que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus cumpre promessas. Seja fiel ao Senhor. Não tenha medo de semear no reino, não tenha medo de semear na obra, não tenha medo de devolver o dízimo no altar do Senhor. O dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Ele diz, o dízimo é meu, separado e consagrado. Entrega, porque o teu compromisso só vai até o altar. Quando você entrega no altar, o sumo sacerdote recebe lá. Jesus Cristo recebe a tua oferta. As ofertas, elas sobem como aroma suave às narinas do nosso Pai. Então, o meu esposo trabalha com vendas, ele é representante comercial, e ele falou, e agora que eu tô sem carro? Entrou em um desespero, porque vendeu o carro, tinha comprado o apartamento e a gente tinha ficado sem reserva. E eu falava para ele, você não entendeu, Deus da provisão. Vou comprar um carrinho velho para me trabalhar de uns 20 e poucos mil, e eu só olhando, ele recebendo o vídeo da OLX, e os carros velhos, ano 2000, e sem estofado, eu olhando para aquela cena, eu falei, cheguei aqui na sala, botei a mão na cintura, estava no outro apartamento ainda, não tinha nem mudado para o nosso novo. E aí eu cheguei na sala e falei assim para ele, Deus disse que nos daria um carro novo, Ele não falou que daria carro velho para nós. Lembre-se que o nosso Pai é o homem mais rico do mundo, e Ele tem prazer em nos abençoar. Falei, saí, e às vezes você fica falando como se fosse uma doida. E quando eu voltei, ele falou, filha, você não sabe, eu entrei aqui no aplicativo do banco e fiz uma simulação e tinha aqui 70 mil disponível para comprar o carro com o juro quase zero, tipo assim, quase juro de carro zero. Quando ele fez a proposta, no mesmo dia foi aprovado e ele tá com um carro novo. Não é só sobre bens materiais, é porque o testemunho, como o curso foi Destronando Mamon, então eu estou contando as experiências financeiras, porque se eu for contar
as experiências espirituais, como o Senhor tem derramado nas nossas vidas, na minha vida, na vida do meu marido, na vida da minha família, em um vídeo só não caberia, né? Na família. Então, assim, eu tô dando foco porque foi destronando Mamon, foi assim que eu destronei Mamon. E é assim que você vai destronar Mamon da sua vida, sendo fiel ao Senhor, cumprindo o princípio de honra, de fidelidade, né? E assim, a gente tem que tomar posse daquilo que o Senhor fala. Quando eu cheguei aqui em Salvador, em 2010, foi quando eu me converti. Eu cheguei em 2010, me converti em 2012. E eu morava em um bairro simples, periférico, aqui em Salvador, chamado Boca do Rio. Eu morava nos fundos. Pagava R$ 330 de aluguel, já incluso água. E eu morava ali e eu dizia, Senhor, obrigado por este lugar, mas eu não quero ficar aqui por muito tempo. Me dá um apartamento. E quando eu falava em comprar um apartamento, meu marido falava, você é doida, como é que vai comprar um apartamento sem ter dinheiro? E eu lembro que eu fui no feirão da Caixa e ele discutiu comigo, me largou lá sozinho, foi para casa, porque ele achava aquilo descabido. E eu orei, coloquei ao Senhor na frente, porque eu exercitei a minha fé, aprendi que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu decretei a minha vitória naquele dia. Quando eu saí do feirão da Caixa, eu já saí assim com uma carta de crédito de 120 mil na mão. E o Senhor me abençoou. Compramos um apartamento. Nosso primeiro apartamento que a gente comprou aqui em Salvador foi em um bairro bem melhor do que eu morava, já um bairro mediano e 100% financiado pela Caixa. Era para pagar em 20 anos. Deus deu a provisão através do meu marido de vendas e ele quitou em 10 anos. E esse já é o segundo imóvel que a gente adquire aqui em Salvador pela fé, pela minha fé, exercitando a minha fé e a confiança no Deus que pode todas as coisas, né? Fora outros bens que a gente conseguiu comprar, outros imóveis no interior que estão lá alugados, né? Que hoje já serve de renda para nós. Então eu te encorajo a cumprir todos os princípios, porque eu não sou mimada. Nós somos filhos, precisamos sair desse lugar de criaturas e assumir o lugar de filhos. Deus não tem bênção só para mim, Deus tem bênção para a sua vida também. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Na Bíblia fala que se nós formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós. Então, esse é um relato do que Deus fez na minha vida. E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém?